Muito boa noite, gente. Nós temos falado, já faz algumas semanas, sobre família, mas nós queremos ampliar essa ideia para falar da igreja como uma família de famílias. E a nossa ideia, quando começamos a pensar sobre isso, hoje nós queremos falar um pouco sobre liderança, um pouco sobre finanças na família da igreja. E enquanto eu estudava o tema, eu gastei muito tempo estudando esse tema para essa semana, houve uma palavra que ficou batendo na minha cabeça, que é a palavra confiança. E eu digo sobre confiança porque me parece que a maior carência humana é justamente na área de confiança. Nós somos um tipo de gente, não sei se tem outro tipo de gente, que basicamente nós queremos controle, nós precisamos controlar. E você percebe isso nos bebês. Assim que eles nascem, eles logo começam a descobrir como é que eles controlam os pais. E nós estamos com uma leva de bebês que está uma maravilha, tem bebê para todo lado, e o bebê começa a descobrir como é que eu faço com que o pai me mantenha no colo o mais tempo possível. A técnica mais antiga que eu já mencionei aqui é o prego no berço. Você pega nele, ele está chorando, você tira ele do berço, ele para de chorar. Você põe no berço, ele volta a chorar. Você tira do berço, ele tem um prego ali, você não sabe, mas tem. Botou as costinhas dele ali, e começa a chorar. O que o bebê está querendo fazer é o seguinte: eu não quero ficar sozinho no berço, eu quero colo. Então você tem que me dar. E ele quer controlar o seu mundo, pequenininho que seja, ele quer exercer algum controle. E isso nós percebemos, esse nível de preocupação com o controle o tempo todo. Então eu preciso controlar o ambiente na minha escola, eu preciso controlar como é que minhas notas vão fazer. Uma das grandes perguntas que o aluno faz logo no começo do ano é: como é que é esse professor? O que ele quer na prova? Você fala, isso vai melhorando? Não, na faculdade fica pior. Assim que você entende o que o professor quer, você sabe o que estudar e o que não estudar. E sabe como responder. Os rapazes, um rapaz quando se interessa pela guria, ele fica estudando como é que eu consigo controlar o ambiente para que ela goste de mim. Tarefa impossível, mas ainda assim eles tentam, né? O que eu vou fazer aqui para conseguir conquistar? E nós andamos profundamente ansiosos quando descobrimos que não podemos controlar a nossa vida. Nós mal controlamos nossa conta bancária. Trânsito em Porto Alegre, você nunca sabe quanto tempo tu vai levar de um lugar para outro. Com todas as obras que estão sendo feitas, eu não quero entrar nesse assunto, mas o fato é, nós temos muito pouco controle, né, gente? Muito pouco controle da nossa vida. Eu não posso controlar qual vai ser a reação dos meus filhos às escolhas que eu fizer. Eu não posso controlar qual vai ser a reação da minha esposa às escolhas que eu fizer. Controlar, não. Depois de anos vivendo juntos, eu tenho uma boa ideia, posso fazer uma previsão, e fico torcendo para acertar, né? Mas assim, você tem uma ideia. Agora, controlar, a gente não controla quase nada de importante na vida. Isso levanta um outro problema, que é essa palavra que eu estava trabalhando, que é a questão da confiança. Confiança. Porque se eu não tenho controle, eu vou ter que confiar. Confiar no quê? Em pelo menos duas coisas. Primeiro, se eu não controlo, alguém controla? Ou é assim, um rolar de dados? Alguém controla a minha vida? Alguém controla os eventos que acontecem? Alguém tem uma ideia, ou esse mundo está solto por aí e as coisas vão acontecendo uma atrás da outra e não há nada que eu possa fazer para afetar o futuro? Eu não sei se já aconteceu contigo, mas eu conheço pessoas adultas, educadas, que quando vão assistir Copa do Mundo, elas têm que sentar num cantinho certo, têm que usar a meia certa, o boné certo, porque é o boné da sorte. O que é isso? É uma tentativa de, com o que eu uso, controlar o resultado do jogo. É claro que a gente sabe que é brincadeira, mas que tem gente que faz, tem. Ou seja, existe alguma ordem nesse mundo, ou esse mundo está solto, sem controle? E a segunda pergunta é, se existe alguém controlando, esse alguém está pensando em mim ou não está nem aí para mim? Primeira pergunta, tem alguém que controla?
Se não tem, eu estou perdido. Se tem e ele não pensa em mim, eu também estou perdido. Então, a gente chega naquele ponto que eu sei que eu já brinquei com vocês uma vez, de teologia básica. Deus é bom e é poderoso. Deus é poderoso, ou seja, Deus controla o mundo. E Deus é bom, Ele se preocupa comigo e contigo. Você fala, mas eu não sei nem se eu creio em Deus. Ele te ama igual, não faz diferença para Ele. Ele te convida para um relacionamento com Ele. Tem uma passagem que eu quero começar olhando com vocês, que trata de confiança. Está no livro de Isaías. Isaías, capítulo 26. Essa passagem eu usava particularmente quando a gente escalava pedras. Anos atrás eu fazia essa loucura de ficar escalando pedras. E eu usava essa passagem, em geral, assim que a gente começava a escalar, a gente parava no primeiro lugar e a gente lia essa passagem, que diz assim, Isaías 26, 3 e 4. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Os ensinos aqui são maravilhosos, porque ele diz assim, Senhor, o Senhor vai conservar em perfeita paz. E eu preciso te perguntar, quanta paz tu tens experimentado ultimamente? Tu anda em paz? E eu vejo gente pensando assim, Daniel, se tu olhasse a minha conta bancária, não dá para ter paz com aquilo. Tu conservarás em perfeita paz, não quem tem uma conta bancária, sim, cheia. Não quem tem um emprego garantido. Não quem tem uma saúde perfeita, mas ele diz, tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, a pessoa que está focada. Por quê? Porque essa pessoa confia em Deus. A pior coisa que pode existir é você encarar a vida olhando para várias coisas que você quer que aconteça. Eu confio no meu dinheiro, eu confio no meu talento, eu confio nos meus amigos, eu confio no meu emprego, eu confio num monte de coisa. Então, na verdade, você não confia em nada. Né? Porque é você que está administrando esses recursos para ver se você controla a sua vida. Tu, Senhor, vai guardar em perfeita paz aquele que mantém o propósito firme, porque ele confia em ti. Propósito firme. Pensando um pouco mais sobre confiança em fé, existe uma outra passagem que eu sei que vários de vocês conhecem de cor, que é Salmo 37, 5. Quem cresceu numa igreja já decorou isso nas salas de escola dominical, em várias coisas. Salmo 37, 5, a gente lê assim, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Entrega, por que eu vou entregar meu caminho a Deus? Porque eu reconheço que eu não tenho controle, eu reconheço que Ele tem controle, e eu confio que o controle dele vai cuidar de mim. Porque, gente, se eu não confiar em Deus, eu não vou entregar para Ele, não sou doido. Eu só vou entregar e descansar naquilo que eu confio. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e olha a promessa, e Ele agirá. Na verdade, a gente pode fazer uma equação assim, quanto mais eu entrego, mais Deus pode intervir. Porque eu imagino Deus como um cavalheiro que eu falo assim, Deus, cuida para mim, Ele cuida. Mas se eu tirar da mão dele, Ele não vem arrancar da minha mão, Ele fala, então vai. E aí eu tento controlar a minha vida, e faço uma bobagem atrás de outra, e brigo aqui, e aí eu chego desesperado, estressado, cansado, ansioso, porque eu não consigo controlar a minha vida. Aí eu volto para Deus e falo, Deus, cuida. Ele fala, pois é, deixa que eu cuido. Nesse contexto de confiança, me parece que para mim, é a expressão que está por trás desses dois assuntos. Eu quero falar principalmente sobre liderança na igreja, mas quero falar também sobre a questão de finanças. Por que eu creio que confiança está por trás? Porque esses dois temas estão intimamente ligados a confiar. Hoje,
No nosso país, por várias razões, não sei se você concorda ou discorda, nós temos um país assim próximo de um caos social. Não estou com isso dizendo que as nossas instituições estão ruindo, mas existe assim um nervosismo social. O pessoal está cada vez mais desrespeitando leis, cortando caminhos, afrontando. Recentemente nós tivemos um ataque de índios no Congresso ou no Ministério. Acho que fazia alguns anos que os índios não atacavam mais. Mas foi. Você fala, aquilo lá é gente... Não importa o que seja, não estou nem discutindo a justiça do que eles fizeram, mas você tem uma situação assim, eu não confio na liderança. E se eu não confio na liderança, eu não entrego, não deixo que eles liderem, não me deixo liderar. Voltamos àquela expressão que eu brinquei algum tempo atrás, em italiano, qua comando mi. Quem manda aqui sou eu. Então aqui não tem governo, porque se tem governo eu sou contra. Porque sou eu que mando. Aqui, isso tem nos prejudicado muito, muito como país. E de certa maneira, eu creio que nós vivemos um tempo de muita paz em termos de liderança na Conde, mas eu acho que nós precisamos crescer um pouco mais. Abram comigo numa outra passagem para a gente olhar o tema liderança, em Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. E a palavra que é usada aqui, o autor de Hebreus está falando especificamente sobre líderes na igreja. E a palavra é muito, muito clara. Hebreus 13, 17, nós lemos assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. A expressão obedeçam, ela poderia ser traduzida por deixem-se conduzir. Pensa comigo na sua casa, com seus filhos. Você quer fazer alguma coisa na sua casa, você quer determinar horário de dormir, coisa simples, né? Horário de dormir. Aí, quando você fala o horário, o seu filho tem a escolha de se deixar liderar ou resistir à sua liderança. E você tem que combinar com ele antecipadamente, não é? Chegar no melhor da brincadeira e interromper. Toda vez que tu interromper, vai ser o melhor da brincadeira. Mas, de qualquer maneira, combina, olha, tem mais 5 minutos, depois nós vamos parar, e você para, e você fala, agora está na hora de dormir. E aí o filhinho, não importa a idade, se ele tem 3 ou sei lá que idade, você manda eles dormirem ainda, ele pode falar, tá bom, pai. Ou então ele negocia, pai, pode ser mais 5 minutos? Está terminando o desenho, será que eu posso? Ele negocia. E você, em geral, vai negociar, porque isso não é um transtorno. Agora, a atitude que filhos tomam às vezes e que trava tudo é, não vou. É aquela de empacar e enfrentar a autoridade. Em vez de se deixar conduzir, ele enfrenta. E a reação do enfrentamento é sempre a pior. A palavra fala, obedeçam, é uma palavra conjunta em grego que significa deixem-se conduzir, cedam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Na verdade, a autoridade no âmbito da família é uma autoridade concedida. Alguém concede a autoridade. Alguém entrega a autoridade para o outro. Na família é assim que acontece. Quando a criança é muito pequena não há discussão, mas conforme o tempo vai passando, o filho vai aprendendo a ceder ao pai. E ele voluntariamente diz, pai, eu vou deixar tu decidir. E o teste da submissão é quando a gente não concorda. Porque se você concorda, não há nenhuma dificuldade. Boa ideia, vou fazer isso mesmo. Mas quando a gente não concorda, não é por aí. Aí é que a gente testa a submissão, testa a questão de liderança e de autoridade. Deixa eu tentar explicar aqui como é que funciona a liderança na Conde. Em primeiro lugar, nós não somos uma democracia. Não queremos ser uma democracia, nós queremos ser uma teocracia. Ou seja, o governo de Deus. É claro que isso não é só teoria, é verdade, mas é um pouco complexo, né? Porque não dá para falar Deus. Então diz aí, ele manda
a agenda e nós cumprimos. Mas nós acreditamos que todo cristão é habitado pelo Espírito Santo, por isso nós entendemos que como assembleia, como igreja como um todo, nós ouvimos a Deus. Mas em última análise, o que importa aqui não é a opinião de cada um, mas o quanto que nós ouvimos a opinião de Deus, mesmo que eu não concorde muito com a opinião de Deus. E há várias regras que nós já enfrentamos, várias situações que nós enfrentamos aqui, em que eu olho o texto bíblico, ele me diz para fazer alguma coisa, eu preferia não fazer, porque vai me indispor com as pessoas, eu vou ficar como o vilão da história, eu vou ficar como chato, mas eu digo, olha, está dizendo aqui, a igreja é de Deus. Ah, então vamos votar. Podemos, mas para mim não tem voto, está aqui, está claro. Nem todos os assuntos são tão claros. Anos atrás, bem antes da minha chegada aqui, a Assembleia da Conde decidiu que não era proveitoso trazer todos os assuntos para a igreja inteira discutir. Programação, calendário, salário, missões, várias posições. Então, a igreja iniciou o que é chamado Conselho de Anciãos. O Conselho de Anciãos é um grupo hoje com 9 homens. A gente se encontra toda semana. Teoricamente é das 7 às 10 da noite. Às vezes vai às 11, 11 e pouco e vai embora. Mas, em geral, nós temos conseguido quase sempre terminar até às 10. E esses homens, eles não são um conselho da Assembleia. São um conselho que responde, sim, foi uma autoridade delegada pela Assembleia, mas esse conselho responde à vontade de Deus. Presta contas à Assembleia. E o conselho é quem dirige tanto a equipe ministerial, os pastores, quanto quem dirige a diretoria. Ou pelo menos dá os parâmetros, os limites para a diretoria poder funcionar. Isso, em geral, tem agilizado muito o nosso processo, tem tornado o nosso processo muito mais tranquilo. Quando eu vim para cá, uma das razões que eu aceitei o convite da Conde é justamente por causa do Conselho de Anciãos. Se não houvesse um, eu ia querer começar um. Não é fácil, porque você reúne 9 homens que têm cabeças diferentes, histórias diferentes, e nós temos que chegar a um acordo. Mas nós gastamos a primeira 1 hora de cada reunião em oração. Nós discutimos, nós abrimos a Bíblia, nós oramos, e nós pedimos, Deus, dá a tua direção para essa igreja, porque a gente não consegue dirigir essa igreja. Se o Senhor não fizer uma intervenção, nós não temos muito o que fazer. E Deus tem sido muito bondoso conosco. Abram comigo em Atos, vamos falar mais ainda de liderança. Atos capítulo 20, verso 28. A situação que acontece aqui, para você saber, o apóstolo Paulo passou pelo menos 3 anos ministrando na cidade de Éfeso. E ali ele formou anciãos, presbíteros. Aliás, são 3 palavras que é a mesma coisa. Ancião, bispo e presbítero. Elas são usadas como sinônimo em várias passagens na Bíblia. Então, essa aqui é a despedida do apóstolo Paulo. Ele está indo embora. Ele já foi para a Grécia e na volta ele passa em Éfeso, ele chama os presbíteros e ele vai dar suas últimas instruções. Depois disso ele vai para Jerusalém, é preso, é levado para Roma e é morto. Em Atos 20, 28, o apóstolo Paulo está dando uma instrução e diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. O apóstolo Paulo, indo embora, fala para esses anciãos da igreja, fala, olha, cuidem de vocês mesmos. Por que cuidar de vocês mesmos? Porque se um desses homens se afasta dos caminhos de Deus, e ele é um daqueles que vai decidir os rumos da igreja, ele arrasta consigo parte da igreja. Então, cuidem de vocês mesmos. Orem uns pelos outros, mas repara só, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, de toda a igreja. Todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, ou como anciãos, ou como presbíteros. A função do ancião, a função do presbítero,
não é um cargo eletivo. É claro que a gente faz uma eleição aqui, porque é assim que nós vamos reconhecer como comunidade, realmente o Espírito Santo chamou essa pessoa. Se nós tivéssemos uma maneira que o Espírito Santo falasse diretamente, apontasse esse e aquele, nós íamos fazer isso. Então, anciãos, presbíteros, bispos, essa liderança é indicada por Deus para pastorear a igreja de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, é uma tarefa que tem muitos desafios, não só pelas horas de reunião. Hora de reunião é coisa fácil. Mas porque nós temos que tomar decisões com respeito a vidas da igreja, que são vidas preciosas para Deus. E nós temos que tomar decisões, tomar posições, que muitas vezes são constrangedoras. É o desafio que nos cabe. Talvez a melhor expressão, eu tenho usado isso bastante, o conselho de anciãos da nossa igreja não são os pais da igreja. Eles são os irmãos mais velhos, que cuidam dos irmãos mais novos enquanto papai e mamãe saíram. Então nós temos uma autoridade delegada. Não é meu filho, é meu irmão. E quem tem irmão sabe como é divertido isso, né? Quem já cuidou de irmão mais novo sabe os desafios que vêm de cuidar do irmão mais novo. Anos atrás, uma das minhas filhas perguntou, numa situação assim, falou assim, pai, eu posso bater neles se eles não obedecerem? Eu falei, não, filha, não pode. Mas como, pai? Olha, esse negócio de bater é complicado, filha. Você não quero colocar sobre vocês. O que eu faço então? Você fala o que eu quero, e se ele não obedecer? Tu espera eu chegar e me conta. Não está sobre ti a responsabilidade, o peso e a complicação de uma disciplina. Irmãos mais velhos, e a nossa autoridade nós entendemos como delegada pelo Pai. Mas repara bem que o papel do ancião, nós não somos um conselho administrativo da igreja. Nós não somos assim, nós não decidimos se vamos comprar uma torneira com um misturador ou 2 misturadores. Nós não decidimos se vai... Não é esse o nosso papel. Nós definimos o nosso papel da seguinte maneira. Nós somos líderes espirituais da igreja. O que significa isso? Nós pastoreamos a igreja, nós ensinamos a igreja e nós supervisionamos a igreja. E alguns podem falar, mas Daniel, isso é o que você faz. É e não é. Em termos de pastoreio, nós temos crescido muito como conselho. Hoje, todos os anciãos no conselho participam de um grupo pequeno. A grande maioria lidera um grupo pequeno. Nós estamos crescendo em termos de cada um dos anciãos ter pelo menos um discípulo. E tem várias situações que são os anciãos que vão falar com os membros da igreja. Ensino, por causa de dons, formação, a equipe ministerial é quem mais ensina. Mas quando tem algum ensino complicado, eu primeiro converso com os anciãos. Então brinco com eles, tá? Eu vou falar isso, mas eu vou falar com as costas quentes, tá? Eu vou dizer, olha, nós do conselho pensamos isso. Aí eu fico valente, porque não sou só eu, somos 9. E supervisão, embora nenhum dos anciãos, exceto os que estão aqui em tempo integral, sabe de tudo que acontece. Aliás, nem eu sei de tudo que acontece. Mas é papel do ancião manter os olhos mais abertos possíveis. Ele pode não ter nada a ver com o ministério infantil, mas ele está sempre ouvindo. Um pai reclamou, o outro falou, alguém mais, nós temos a função de investigar, de conhecer. Eu pensei em chamar todos aqui, mas eu tenho uma coisa mais divertida para fazer, que é isso aqui, ó. Vocês conseguem ver, não? Acho que aí estão todos os anciãos da igreja. Deixa eu ver se eu... funciona. O Chico e a Vera não estavam nessa reunião, ou tiveram que sair mais cedo, o Dieter e a Justemar também, mas vocês têm aqui. E por falar nisso, desculpa se eu tornar tão claro, os homens são os anciãos. Tá? As esposas ficam só na nossa orelha. Não, estou brincando. As esposas são nossas apoiadoras. Tá? Mas então, os anciãos são o Chico, o Dieter, eu, o Jorge, o Roger, Rony, André, Matias e Paulo.
Perdi alguém? Não. Essa é a turma. Esses são os anciãos que hoje lideram a igreja. Esses são os homens. E, gente, nós temos feito isso com bastante fidelidade, queremos crescer mais e mais nisso. Nós temos orado pela igreja. Nós temos estudado várias passagens e livros e textos sobre o papel da igreja. Nós temos perguntado, Deus, qual é a direção que o Senhor quer dar para a nossa igreja? E quando existe alguma situação que nós, a equipe ministerial, não estamos conseguindo resolver, não tenha dúvida, eu trago para o conselho e falo, olha, a situação é assim. Agora, o que nós acreditamos também? Nós acreditamos que esse conselho tem que ser renovado. Nós temos que ter, tem todo um critério de renovação. Esse é um ano de renovação do conselho. Então, como é que vai acontecer essa renovação? Primeiro, nós vamos fazer uma avaliação dos atuais membros do conselho. Existe uma avaliação interna que nós já começamos, onde nós avaliamos a nós mesmos. Então, vai de um por um e fala, como é que está o André? Eu vejo isso de vantagem no André, eu vejo isso de desvantagem. Como é que está o Paulo? Assim, e nós somos muito francos, é uma vantagem de ser uma igreja de alemão, né? Porque o pessoal fala o que tem que falar. Primeira reunião até tomei um pouco de susto, mas fala-se tudo, graças a Deus. Segundo, nós pedimos que cada um dos anciãos faça uma avaliação pessoal. Como é que eu estou como ancião? Será que eu devo continuar como ancião? Será que eu devo pedir uma licença? O que eu preciso melhorar? E por fim, nós vamos ter uma assembleia em novembro, na qual nós vamos perguntar para a igreja, olhando esses nomes aqui, falando, desses 9 homens, vocês reconhecem que eles são realmente homens que podem dirigir a igreja em direção a Deus? Esses são homens que você entende que conhecem a Deus, que são espirituais, que têm entendimento, discernimento espiritual ou não? Isso vai ser uma pergunta que nós vamos fazer mais para frente na Assembleia. Ao mesmo tempo, nós queremos novos anciãos. É um pouco contrassenso dizer novos anciãos, né? Mas é novos anciãos, tá? Anciãos há menos tempo, se você preferir. Novos anciãos. Como é que isso acontece? Nós temos um processo de indicação que a igreja vai fazer. Ou seja, a partir de domingo que vem, por 4 ou 5 domingos, nós vamos ter uma equipe que vai ter uma urna ali na frente e aqui na área de convivência, e do lado tem uma lista dos membros da igreja. E a pergunta é a seguinte, você vê alguém aqui na igreja que você acha que essa pessoa devia ser considerada como ancião? Não é eleição, não é quem tiver mais votos entra. Nós vamos compor uma lista de pessoas que a igreja vai indicar. Então a igreja indica, a sequência disso é que, como conselho, nós vamos avaliar e vamos consultar se a pessoa aceita ou não. É muito comum a pessoa ser indicada, a gente conversa e ele fala, não, estou fora de jeito nenhum. Ou tem alguma outra razão para que isso aconteça. E no final, na mesma assembleia, em novembro, nós vamos perguntar para a igreja, olha, tem essas pessoas aqui que a igreja indicou, nós conversamos, concordamos com a igreja, perguntamos e a pessoa está disposta a se tornar um ancião. Agora, eu preciso falar com vocês sobre como é que você indica um ancião. Como é que eu escolho alguém? De novo, lembra que eu disse, nós não somos uma democracia. Eu vou indicar quem eu quero, vou indicar quem que eu gostaria que viesse. O fulano e o fulano, esse e aquele. Né? Não é assim, vou indicar pessoas que eu gosto. É muito mais do que isso, há um critério por trás, e esse critério se baseia em Tito. Abram comigo na carta de Paulo a Tito. Tito, capítulo 1, versos 6, 7, 8 e 9. Acompanhe aqui enquanto eu leio. Tito 1, de 6 a 9. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário,
é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. A lista é longa, né? Essa é a descrição que é feita. É necessário que o bispo ou o presbítero tenha essas características. E por irrepreensível, que às vezes é uma palavra que trava todo mundo, irrepreensível é aquele que não pode ser repreendido. Tem duas pessoas que não podem ser repreendidas. Quem nunca peca. O que aí não inclui nenhum ancião, tá? Tão perdido, ninguém, aliás, nenhum de nós. Só Jesus Cristo. Ele é irrepreensível porque nunca peca. Tem uma outra maneira de ser irrepreensível. Naquilo que eu peco, eu já acertei. E se você vier me repreender, eu falo, olha cara, eu já pedi perdão a Deus, Ele me perdoou, eu pedi perdão à pessoa, fui perdoado, estou hoje irrepreensível. Isso é uma situação que, na verdade, todos os cristãos deveriam estar. Isso não é uma coisa impossível, não é flutuar no chão de tanta santidade, é unicamente encarar suas falhas, caminhar até a pessoa que você ofendeu, chateou, pede perdão, acerta e continua vivendo. O estado de ser irrepreensível é um alvo para todo tipo de cristão. Eu fiz um resumo, você pode olhar essa passagem com calma e talvez dar a sua opinião. Primeira coisa, se eu vou indicar um ancião para a nossa igreja, ele tem que ter uma vida familiar. E aqui, primeira coisa, não pensem, por favor, em família perfeita. Senão elimina todos nós, a começar dos que já estão no conselho. Não fica um. Família perfeita não é o ponto. O ponto é, como é que esse homem é como líder da sua casa? Não estou perguntando quanto ele ganha, se ele paga as contas. Eu espero que ele pague as contas. Não é se ele senta lá e alguém vem e tira o sapato dele, põe uma sandália e ele nem se mexe, nunca lava a louça. Não é nada disso que eu estou dizendo. Como é que ele é como líder da casa? Você sente que ele realmente conhece seus filhos, ele se envolve com seus filhos, ele ora com seus filhos, ele gasta tempo com seus filhos, ele ora com a sua esposa, ele gasta tempo com a sua esposa, ele é o líder espiritual da casa? Ou é unicamente o cara que paga as contas e fica de cara fechada, emburrado no canto? Uma vida familiar. Por quê? Porque se ele não pastoreia a sua família, o que vai acontecer na igreja? Também não vai pastorear a igreja. Vai ficar só tomando decisão administrativa. E não é esse o papel do conselho. Segunda coisa, um exemplo de vida. E ele dá várias características aqui, mas eu digo assim, exemplo de vida é alguém que me inspira. É alguém que tem uma vida que você vê que ele está crescendo em Jesus. Talvez ele tenha umas manias esquisitas, tudo bem. Talvez ele tenha algumas lutas. Não é esse o problema. O problema é que você vê que ele está crescendo. Ele é um exemplo de vida no sentido que a vida dele caminha em direção a Jesus. Você vê cada vez mais a pessoa de Jesus nesse indivíduo. Terceira, ele é apegado à palavra. Apegado à palavra é uma pessoa que a sua conversa, a sua fala é recheada de palavra. Aliás, já pensou se todos nós fôssemos assim? Né? Seria fácil escolher anciãos aqui, seria a coisa mais tranquila. O bate-papo, a conversa está sempre ali recheado com a palavra. Então é a pessoa que sim, vai contar piada, sim, vai falar de futebol, mas ao mesmo tempo, de vez em quando ele fala, olha, essa semana eu estava lendo uma passagem ali, que eu fiquei, diz lá assim, combati o bom combate, terminei a carreira, e eu estou pensando, será que eu estou combatendo o bom combate? Sabe a pessoa que no meio da conversa ele está recheado de palavra, a palavra está, e quando entra numa discussão, você acha que é certo isso, você acha que é certo aquilo, ele dá a opinião dele, baseado na palavra. Não é aquele que diz, não, é assim porque é assim. Não, é assim porque, olha, tem lá um momento que diz que tem que combater o bom combate. São pessoas que você vê que estão ligados à palavra de Deus. Nós precisamos de gente assim. Talvez um resumo que eu possa fazer, um líder espiritual
é aquela pessoa que eu sinto que pode me conduzir a Cristo, que pode me fazer ficar mais perto de Deus. De muitas maneiras, é aquela pessoa em quem eu confio para me liderar. Porque se eu não confio para me liderar, eu vou resistir à liderança dessa pessoa. É aquela pessoa que sabe o que está fazendo. E ela fala, faça assim porque vai dar certo. E aí com medo e tal, mas você faz porque você sabe que essa pessoa ouve a Deus. E você confia nela. Deixa eu falar aos homens aqui, maridos e pais. Esse modelo que eu estou falando aqui é um modelo para nós homens. É o que Deus espera que a gente faça nas nossas casas. É isso aqui. Sem tirar nem pôr. Nós somos desafiados a sermos os pastores de nossas casas, os líderes espirituais, a tratar nossas esposas, filhos de uma maneira que honre a Jesus Cristo, a cuidar dos nossos filhos com empenho para trazer glória para Jesus, a sermos pessoas baseadas na palavra. Agora eu estava conversando esses dias ainda com um grupo de casais, eu sei que alguns maldosamente dizem que nós homens temos uma deficiência relacional. Se você quer duas mulheres conversando, o que você precisa? Duas mulheres. Não precisa nem de muito tempo. Botou duas mulheres juntas, 5 minutos elas estão conversando. E compartilhando a vida uma com a outra. Uma loucura. 2 homens para conversar, estou precisando de 2 homens. Bastante tempo, futebol, churrasco. Mais tempo. Alguns diriam uma cerveja junto. Outro, eu não sei. Nós temos mais dificuldade disso. O que não quer dizer que isso nos isenta de sermos líderes espirituais em casa. Talvez comprove quando Jesus diz que escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias. Pois é, escolheu a gente. Como é que vai funcionar o nosso calendário quanto a isso? Isso é para os membros da igreja, bem especificamente. Vai funcionar assim. A partir do domingo que vem, por 5 domingos, 4 ou 5 domingos, nós vamos ter o pessoal ali na entrada e aqui na área de convivência. Você passa ali e fala, eu quero indicar o nome de alguém. Eles te dão um papelzinho, você assina a sua lista e você indica o nome de alguém. Você fala, mas eu não consegui pensar em ninguém. Então não indica. Nós queremos, se possível, 3 novos anciãos. Mas só consigo pensar em um nome. Põe um nome só. Não é assim, vamos ver quem é mais popular, quem vai ganhar mais votos, porque não importa. Nós vamos olhar a lista inteira e vamos olhar aquelas pessoas que nós falamos, puxa, realmente esses homens têm essa característica. E aí nós vamos falar de um por um, quantos que vão aceitar serem apresentados à igreja para que a igreja reconheça pelo menos 3. Então, 4 semanas aqui fazendo essas indicações, depois de julho, metade de julho até setembro, o conselho vai avaliar e consultar cada pessoa. Em outubro, nós vamos apresentar a lista e dizer, olha, essas foram as pessoas que foram consultadas, foram avaliadas e elas toparam participar do conselho de anciãos. Se elas forem na assembleia de novembro, que é o último item, se elas forem indicadas, reconhecidas pela igreja, elas passam 2 anos como aspirantes ao conselho, aspirantes ao ancianato. Vão passar 2 anos conosco para elas verificarem se realmente elas querem participar ou não. Então, na verdade, quando nós falamos de liderança, é uma questão de confiança, porque não dá para todos os homens e mulheres participarem do conselho, é impossível, o conselho não funcionaria nunca. Então eu preciso delegar autoridade para algumas pessoas. Para quem que eu vou delegar autoridade? Essa é uma pergunta espiritual. É uma pergunta que eu tenho que pensar assim, quem que eu olho aqui na comunidade que eu percebo que conhece a Deus, que vai tomar decisões sábias, eu vejo na vida dele, nas decisões dele, que ele está seguindo a Jesus e que ele pode conduzir a igreja. Confiança, eu vou ter que confiar, não tem outro jeito. Confiança de quem indica, confiança de quem lidera. Primeiro item que eu queria falar, a liderança.
eu quero fazer um pequeno parênteses no final agora, falar sobre finanças. Nós temos comentado várias vezes aqui esse ano da situação, se você acompanha no boletim, isso acontece com frequência. Como igreja, a nossa tradição é nunca falar de finanças. Nós ficamos constrangidos, e eu particularmente fico, ao levantar o tema finanças na igreja. Nós queremos nos distanciar daquelas igrejas que ficam cobrando, e nós não queremos fazer isso. No entanto, e aqui eu peço desculpas aos nossos visitantes para dizer, eu estou falando para a família. Não temos vergonha de falar, mas nós estamos falando diretamente para aqueles que são membros, frequentadores, comprometidos com a nossa igreja. Mas o que é que nós temos observado nos últimos meses? A média de entrada tem sido de cerca de R$60 mil. Isso é 80% do orçamento que nós temos. Qual o resultado disso? Nós temos alguns projetos que nós gostaríamos muito de iniciar, tem 2 em especial, alguns projetos missionários. Nós vimos várias pessoas que foram ajudadas pela Conde, estão em missões, e nós gostaríamos de aumentar muito, e nós tínhamos no nosso orçamento mais dinheiro para colocar em missões, mas nós não vamos nos endividar. Não podemos, é irresponsável isso. Nós queremos começar um projeto social aqui na igreja, que é o turno inverso. Nós queremos poder oferecer ajuda para crianças numa situação de vulnerabilidade. Queremos investir, ter 10, 15, 20 crianças que a gente ajuda aqui. Temos condições de fazer isso, em termos de espaço, de mais uma série de coisas. Não temos dinheiro. O projeto está engavetado até que algo aconteça. Não só nós temos alguns projetos não iniciados, como nós estamos discutindo e dando passos concretos já para fazer cortes. Os cortes hoje seriam em missões, seria no sustento dos pastores, que voluntariamente disseram, não, pode diminuir o meu sustento. E nas verbas de ministério. Não, isso não. Nós não vamos entrar em dívida. Nós vamos ter que fazer alguma coisa. Então, nós estamos nesse ponto. E eu não ficaria tão triste se isso fosse uma situação, todo mundo está dizendo, não, mas está muito apertado mesmo o país, realmente as pessoas estão passando aperto. Deixa eu mostrar um outro quadro para vocês aqui, que é o seguinte. Dos membros da Conde, no mês normal, 35% contribuem. E aqui eu não estou falando, aqui o casal é contado como um só, tá? Então não é que o marido contribui e a esposa não. Não, colocamos os 2 juntos. Ou seja, 1/3 da igreja contribui. Eu não estou falando se ele contribui R$500 ou R$5. Eu estou dizendo que 1/3 contribui qualquer coisa. Se é R$5, é R$5. E 2/3 simplesmente não contribuem. Talvez tenham excelentes razões, não sei. Não dá para saber. Mas o fato é que não contribuem. E a coisa fica mais feia ainda quando a gente divide por idade. Os maiores de 50 anos, eu tenho 56, tá? Os maiores de 50 anos, fica mais ou menos assim, fica quase metade. 46% contribuem mensalmente, 54% não contribuem. Você fala, mas no mês que vem, eles continuam não contribuindo. Tá? Ao longo do ano, essas pessoas que não contribuem são fiéis na não contribuição. Não contribuem nunca. 0%. Entre os mais jovens, a coisa fica mais feia ainda. E eu não estou falando de universitário e adolescente, embora alguns estariam incluídos aqui, né? Mas entre aqueles entre 18 e 50 anos, 1/4 contribui. 3/4 não contribuem. Então, a pergunta não é tanto se a situação econômica está difícil, porque está havendo um arroxo terrível, e depois da Copa, e a eleição, e o ano que vem, e você... Eu entendo tudo isso. O fato é, nós temos uma maioria da igreja que simplesmente não acredita em contribuição. Não acredita. Não contribui por convicção. Eu gostaria de desafiar essa convicção de vocês. Eu gostaria de dizer que no reino de Deus não há lugar para isso.
Se todo mundo estivesse contribuindo e ainda assim nós estamos apertados, eu diria, bom, o nosso orçamento está exagerado, vamos apertar o nosso orçamento, vamos dar um jeito de encaixar dentro do que tem. Nós estamos tendo que fazer isso de uma forma ou de outra, mas eu não creio que é pela situação financeira. Eu quero concluir com um desafio, para mim, muito, espero que seja positivo. Contribuição e confiança. Quem confia em Deus se envolve financeiramente. Quem confia em Deus contribui. Com quanto? Isso é outra pergunta, nós vamos falar sobre isso num outro momento. Por quê? Porque se eu confio em quem está conduzindo a igreja, eu vou contribuir. Esse é o primeiro aspecto da confiança. O segundo aspecto, e eu sei o que é o que muita gente pensa, e eu devo dizer que volta e meia eu caio nisso, é aquilo, será que o dinheiro vai durar até o final do mês? E a minha experiência diz que, em geral, o dinheiro acaba bem antes do final do mês. Sempre. E aí a pessoa fala, como é que eu vou contribuir se não tenho dinheiro? No começo do mês você tem? Tem. Toda vez que eu contribuí fielmente, eu cheguei no final do mês. Então, se eu contribuir, Deus vai colocar dinheiro? Não estou dizendo isso. Já teve vezes que eu cheguei no final do mês, porque olhando o que eu tinha, eu fui encolhendo, até poder chegar no final do mês. Existem promessas, nós já vamos olhar as promessas, mas eu quero bater nessa tecla. Contribuição não é uma questão de economia, é uma questão de fé. Porque, de novo, eu não estou dizendo que você tem que contribuir com 5, com 10, com 20, com 30, eu não sei. Isso é entre você e Deus. Há algumas instruções bíblicas, num outro momento nós vamos falar sobre isso, mas eu gostaria de desafiar que, se você está comprometido com essa igreja, e você está vendo que a luz está acesa e o sistema de som funciona e você usa o banheiro, graças a Deus, e sabe que tem 50 crianças lá em cima, e nós temos os adolescentes na sexta-noite, temos os pré-ás no sábado à tarde, os jovens no sábado à tarde, e que você pode pedir a ajuda de uma equipe pastoral, isso tem que ser suprido. E nós estamos dispostos a cortar. Como eu falei, nós estamos dispostos a cortar. Eu gostaria de cortar, não, porque ninguém gosta de cortar nunca, né? Mas eu ficaria mais à vontade no corte se fosse assim, olha, Daniel, 90% da igreja contribui, mas não tem dinheiro. Bom, não tem dinheiro, vamos nos adaptar. Deixa eu olhar duas passagens e com isso eu quero encerrar. A primeira delas, em 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16. Verso 2. Aliás, deixa eu ler o 1 e o 2. 1 Coríntios 16, 1 e o 2. O apóstolo Paulo estava fazendo uma coleta de ofertas na igreja em Corinto e ele diz assim, 1 Coríntios 16, 1 e 2. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Duas coisas que eu quero prestar atenção nesse versículo só. Separe no começo da semana. Querido, separa no começo do mês. Se você esperar o dia 30, vai ser difícil tu fazer uma oferta, a não ser que tu ganhe no dia 29. Não vai acontecer. Separa no começo do mês, de acordo com aquilo que você ganha, de uma maneira que você fala, puxa, eu quero dar, eu quero investir isso no reino de Deus. A gente não investe porque eu tenho medo que falte. Mas lembra, Deus é poderoso e Deus é bom. Se Ele é poderoso, Ele pode me sustentar. E se Ele é bom, Ele vai me sustentar. A última passagem que eu quero ver com vocês fica no Antigo Testamento, no livro de Provérbios. Provérbios de Salomão, a grande maioria dos provérbios vem de Salomão. Capítulo 3, versos 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. E a gente lê assim: honre o Senhor com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações.
os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. A primeira frase estabelece o padrão de Deus. Honre ao Senhor com 100% dos seus recursos. Gostei muito quando o Gui falou aqui, o que você tem dado para Deus? O teu carro é de Deus? A tua casa é de Deus? O teu telefone é de Deus? Tua carreira é de Deus? Tua roupa é de Deus? O teu tempo é de Deus? Não. Para Deus eu dou o domingo à noite. E chega, hein? Ele que se vire com isso. Não, eu suei para comprar esse carro é meu. Então eu vou ficar emprestando por aí, levando gente. Eu pago gasolina está caro. Eu sei o preço da gasolina. Mas você confia que foi Deus que te deu isso? Ou você acha que é teu? Se você acha que é teu, você não vai dar. Agora, ele diz, honra o Senhor com todos os seus recursos. Todos os seus recursos. Quando eu tenho um casal, Deus tem nos abençoado muito lá em casa, volta e meia a gente recebe, são preletores, pregadores, a gente recebe em casa e a gente dá refeição, a gente acomoda no quarto, a gente faz aquilo tudo. Agora imagina se eu quero honrar essas pessoas, eu quero que elas se sintam bem. Imagina se eu chego para ela e falo, olha, a noite aqui é R$120, porque a cama é boa, entendeu? Tem ar-condicionado, e isso inclui o café da manhã. Mas o café é simples, se é um café completo, aí é R$150. E a janta vai ser tanto. E a gente não serve no quarto e não tem frigobar. É ridículo. Eu quero honrar a pessoa, eu vou colocar tudo que eu tenho a seu dispor. E se ela falar, de vez em quando tem que pegar o avião às 6 da manhã, e eu gosto de levantar cedo, mas não às 5 da manhã, tá? Mas ainda assim, não, eu pego um táxi. Não, de forma nenhuma, eu vou te levar. Podia pegar um táxi, não é problema nenhum. Mas eu quero honrar a pessoa, eu quero valorizar a pessoa. Eu falo, não quero que você se incomode. Eu vou botar a tua mala no meu carro, eu vou te levar até o aeroporto. Você honra as pessoas com o que você tem. Ou então você não honra. E o que nós lemos aqui é isso. Honra o Senhor com tudo. Não é 10%, é tudo. Senhor, o que eu tenho é teu. Como é que o Senhor quer usar? Esses dias eu li de um pastor que, copiando John Wesley, tinha acabado de comprar um carro novo, zero, bonitinho. Aí parou no mercado, quando voltou tinha um amassado na porta. Ele respirou fundo e falou, Senhor, não sei porque que o Senhor queria um amassado na porta do seu carro, mas baita amassado, hein? Não sei porque que o Senhor fez isso, mas é teu problema. Se ele viver assim, realmente ele entendeu o que é honrar o Senhor com todos os seus recursos. Mas a passagem continua, ele diz, e com os primeiros frutos das suas plantações. O primeiro fruto você consagra, mas você não sabe se vai vir mais fruto. Se vier uma geada e queima tudo, o próximo fruto pode vir mirrado, de repente não vai sair. Não, aquilo que há de bom, logo no começo eu falo, Deus, isso é um passo de fé. É você se arriscar para Deus. E falar, Deus, vou colocar isso aqui diante do Senhor. Tremendo de medo. Pode ficar com medo, não tem importância não. Senhor, olha, porque a bem da verdade isso vai me fazer falta. Mas eu vou colocar diante do Senhor porque eu sei que o Senhor é tudo seu. Se o Senhor quiser me devolver, o Senhor devolve, mas eu vou deixar aqui. É teu. A certeza que nós temos, que a Bíblia nos diz, é que se você contribuir com Deus, você vai ser abençoado. Ao dizer isso, deixa eu levantar bem claro o que eu quero dizer com isso. No Antigo Testamento, para o povo judeu, bênção era bênção material. Olha só o verso 10. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. No Antigo Testamento, bênção era riqueza. Riqueza e um monte de filho. A gente quer a riqueza do judeu, não quer um monte de filho, né? 1 ou 2 é o máximo. Era um pacote só. No Novo Testamento, bênção é a intimidade, a presença de Deus, que talvez venha na pobreza. Talvez venha quando faltarem coisas para você e para mim. Alguns dos momentos mais incríveis de adoração que eu tive com a minha família foram momentos, não vou dizer de profunda
pobreza porque nós nunca tivemos profunda pobreza, mas momentos em que eu estava bem infeliz e que eu sentia falta profunda de várias coisas. Nesses momentos eu me acheguei ao Senhor e falei: Senhor, o Senhor é tudo que eu tenho. Chorando. Porque no fundo do coração, meu coração falava: mas eu quero aquilo. Mas o Senhor é tudo que eu tenho e o Senhor me basta. Foram momentos que a minha fé foi esticada. E se você é como eu, provavelmente tem momentos em que não falta e a sua fé vai transferindo de Deus para as suas coisas, para a sua conta bancária, para o seu investimento, para a sua casa, para o seu imóvel, para... Honra o Senhor com tudo que você tem e com os primeiros frutos, e Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Quer dizer que Ele nunca vai me dar dinheiro? Pode dar, não sei. Se for bênção na tua vida, Ele vai te dar. Se for maldição, Ele vai tirar, pode ter certeza. Não, é bênção, calma. Nem sempre é bênção. Nem sempre é bênção. Às vezes Ele quer que você caminhe muito próximo dEle, e para isso Ele vai tirar de você. Eu digo isso, gente, não porque, de alguma maneira, como igreja, ou pessoalmente, deixa eu falar pessoalmente, eu acho que a Conde é uma igreja muito generosa com seus pastores. Eu me sinto muito bem cuidado. Por isso que tanto eu, foi uma coisa unânime entre nós pastores, nós todos aceitamos um corte no nosso salário. Não é esse o problema. O problema é que eu estou convencido que eu não posso levar a um lugar quem não quer ir. E o que eu preciso perguntar para a igreja é se nós queremos ir. Nós queremos ir? Aonde? Nessa direção que Ele tem nos dado. Nós estamos confiando que Deus está nos liderando. Se nós estamos confiando, nós temos que nos envolver. Ninguém carrega o outro nas costas. Ninguém arrasta as pessoas para um lugar onde ela não quer ir. Essa semana nós conversamos e no conselho me foi perguntado: Daniel, você está animado ou você está desanimado? O contexto era essa discussão financeira, que é uma discussão chata. Mas eu falei: olha, isso me desanima, mas deixa eu dizer para vocês, eu estou animado com o que Deus tem feito. Eu estou animado com o que Deus tem feito entre os surdos e a fidelidade que Deus tem dado a todos vocês. Isso anima o meu coração. Eu estou animado quando eu venho aqui na sexta-feira à noite, tem uma bagunça de adolescentes, uma santa bagunça. Eu estou animado que quando eu olho a lista dos jovens, nos grupos pequenos de jovens, nós temos 90 jovens inscritos ali e mais 10 que por várias razões não querem participar ou não podem. Eu fico animado quando eu vejo o nosso salão de culto cheio. Eu fico animado quando no ano passado nós batizamos 60 pessoas, é um recorde histórico da igreja. Eu fico animado quando eu vejo Deus mexendo aqui no meio. Quando eu vejo jovens e adolescentes tocando no louvor e se envolvendo para Deus. Eu acho que Deus tem grandes coisas para nós. E eu quero ficar aqui para assistir. E eu convido vocês para vir junto comigo. E talvez isso queira dizer que você vai ter que falar: como é que eu reorganizo minhas finanças para contribuir? Porque é bênção contribuir, não é peso, é bênção, mas é um ato de fé. É um ato de fé. Porque aquele dinheirinho que você gostaria de ter no final do mês e em geral não tem, você fala: não, isso aqui eu vou consagrar ao Senhor no começo do mês. E eu repito, não há nenhuma garantia que você dá 10 e Deus derrama 50 sobre você. Ele não fala isso, ele pode, faz com frequência, vai, não sei. Aí é entre ele e tu. Baixa sua cabeça, ora comigo. Senhor, nós somos gratos, Pai, porque o Senhor é um Deus de confiança, um Deus de fé. O Senhor é um Deus que nos convida a caminhar contigo na dependência, a confiar no teu poder, na tua majestade, na tua direção. O Senhor é um Deus de poder e é um Deus bom. Pai, nós queremos como igreja confiar em Ti, Pai. Confiar com respeito aos líderes que nós vamos indicar para o Conselho de Anciãos, os líderes que nós vamos renovar ali no Conselho de Anciãos. Nós queremos confiar também no nosso investimento financeiro, Pai.
Nós não queremos ficar titubeando, segurando, dando com uma mão e tirando com outra. Pai, nós queremos dedicar nossa vida, nós queremos dedicar todos os nossos recursos a Ti. E simbolicamente entregar uma parte disso de maneira muito concreta aqui para a igreja, Pai. Pai, usa a Tua igreja. O Senhor sabe os planos, os sonhos que nós temos na área de missões, de ação social, de evangelismo, de investimento na vida de pessoas. Pai, multiplica o nosso privilégio de investir no Teu reino, Pai. Usa-nos para a Tua glória, usa-nos para aumentar a Tua igreja. Isso é o que eu peço, é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém.